obrigado. Aleluia. Deus é bom, amém? Queria convidar você a dar um bom dia aí para o seu irmão. E antes de você se assentar, eu queria que você falasse para ele aquilo que a gente falou no finalzinho de domingo passado. Quem lembra? Ih, não lembra do culto, vou ter que pregar o culto passado. É quase isso. Vamos lá, vou te ajudar. Primeiro, fala para o seu irmão assim, ó, que bom que você está aqui. Aí agora você vai se assentar e falar assim, eu preciso de você. Agora fala para ele, você precisa de mim. Pode se assentar. Sabia que vocês não lembravam. Lembra o tema? Opa! Tem um conectado aí pelo menos, hein? Agora refrescou a memória, conectou todo mundo. Irmãos, nós estamos falando muito desse assunto. No Press Power, sexta-feira, na hora que eu subi aqui, estava terminando de escrever a pregação de hoje. E aí o pastor Diogo começou a pregar e orar, né? Ele foi falando algo sobre estarmos conectados e que Deus estaria reconectando pessoas. E eu tinha acabado de escrever isso lá embaixo. Eu falei, é Deus confirmando o que Ele quer fazer. Deus quer reconectar os seus filhos ao seu propósito. Porque, irmãos, existe algo muito maior do que o que nós vivemos aqui nessa terra. Eu sei que alguns de nós, muitas vezes, estamos mais, vou usar uma palavra até mais pesada, obstinados em questões humanas, naturais, e menos obstinados, porque deveríamos estar obstinados para o reino de Deus, para aquilo que vai durar a eternidade. E quantas coisas nós fazemos muitas vezes que vai passar. O nosso foco deve estar onde? Na eternidade. E para isso nós precisamos entender o que é a igreja, o porquê da igreja. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, de nós estarmos em sintonia com o corpo de Cristo. Essa palavra sintonia é uma palavra que explica muito o nosso papel, como nós devemos ser e estar, deve ser a nossa condição. Fala assim, eu preciso estar sintonizado. Agora a grande pergunta é, sintonizado aonde? Sintonizado com quem? Tem a cola aí, com o corpo de Cristo, tá? Mas o corpo de Cristo tem um cabeça. Quem é a cabeça? Cristo é a cabeça. Foi Ele que deu início à igreja. Ele falou, eu preciso ir, se eu não for, não vai vir o Espírito Santo. E aí ele falou que, para lá para Pedro, ele falou assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, a igreja. O apóstolo Paulo, incansavelmente ministrando, ensinando e suplicando e rogando, quando ele fala lá em Efésios 4, rogo-vos, pois, quer dizer, ele está colocando uma pressão ali, é uma certa urgência. Pessoal, eu estou falando para vocês, vocês precisam ser um só, porque esse é o propósito. O diabo não está preocupado, irmãos, em sermos uma grande igreja, no sentido de número de pessoas. O diabo vai começar a ficar preocupado quando nós nos tornarmos grandes em unidade, em uma mesma maneira de pensar, nos mesmos objetivos, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo amor. É nesse lugar. Então o diabo ele não está preocupado. Olha, aquela igreja está crescendo. A grande pergunta é, ela está crescendo em número ou ela está crescendo em unidade? Unidade
em sintonia, em vínculos, aonde um tem a plena consciência de que precisa um do outro. Como eu falei, você vai se assentar hoje aqui, depois do louvor, e falar para o teu irmão que você falou domingo passado, mas não lembrou, mas acho que você vai lembrar agora daqui para frente. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, porque é somente na igreja que nós vamos experimentar a plenitude de todas as coisas. Eu não sou pleno sozinho, eu não tenho todos os dons, todos os recursos, eu não tenho tudo sozinho. Ou alguém aqui tem, ou alguém aqui se basta. Não, nós precisamos uns dos outros. E existe, irmãos, através da oração que Jesus fez, lá em João 17, nós vamos ler essa oração. Sabia que Jesus fez uma oração mais extensa? Quem conhecia a oração de Jesus? João 17. Não, Jesus orou várias vezes, mas temos ali várias orações curtas. Mas existe um trecho lá em João 17, que é uma oração extensa. E nós temos que dar atenção para essa oração, porque essa oração fala do quê? Da unidade do corpo de Cristo. Jesus orando, pedindo para o Pai, para que nós, eu e você, na oração inclui todos nós, aí fala, aqueles que ainda vão crer. Somos nós. Que eles possam ser um, assim como nós somos um, eu sou um contigo. Para que o mundo possa conhecer e ver o Pai e saber que Cristo foi enviado por Deus para salvar o mundo, para saber, para o mundo poder entender que existe algo muito maior, para o mundo poder entender que existe um objetivo muito maior, que existe uma eternidade, que existe uma vida eterna, que existe uma vida com o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos fez. Para que o mundo saiba quem Ele é, nós precisamos ser um. E a grande pergunta é: você tem sido um? Você tem estado em sintonia? Você tem recebido da mesma fonte, a mesma estação? Os mais novos aqui não sabem muito de questão de rádio, né? Eu fiquei até preocupado quando eu pensei a galera mais nova aqui, lá de cá, são os mais novos. Você não, vai lá. Sabe o que é isso? Sabe, né? O carro tem, né? A maioria dos carros tem isso aí, né? Um botãozão. Quer dizer, nem todos, agora está mudando, é uma tela. Mas é um rádio, para quem não sabe, é um rádio. E o rádio, se você sai lá 1, 2, 3 pontinhos da estação, você pode até cruzar outras estações. Daqui a pouco você estava ouvindo um negócio, mudou para outro negócio. Só que existem várias estações. Existem muitas vozes. O pastor Ricardo, há um tempão atrás, pregou sobre existem muitas vozes, tanto a nossa voz da nossa própria alma, como vozes externas, vozes malignas. Existem muitas vozes, existem muitas estações, mas nós precisamos estar sintonizados na mesma frequência que o nosso Senhor Jesus. Porque Ele é o cabeça, é Ele que transmite. Nós somos cada um aqui é um membro do corpo dele. E o corpo precisa estar bem ajustado, precisa estar sintonizado, recebendo a mesma informação. Eu recebo a informação do céu, da rádio do céu, você pode dar o nome que quiser, mas eu preciso receber da informação do céu. O céu está passando uma informação, uma direção, uma orientação, um propósito, um destino. Eu preciso saber, eu estou sintonizado com essa informação, o que eu faço, as minhas ações, as minhas atitudes têm sido as mesmas que eu tenho recebido, se é que eu estou recebendo. E eu pergunto, o quanto você tem recebido a influência das frequências do céu, da rádio do céu, da estação do céu. Nós precisamos estar sintonizados uns com os outros, falando a mesma coisa. Já reparou? Isso já deve ter acontecido com todo mundo.
quer dizer, os mais velhos geralmente, conversando, não, porque eu ouvi na rádio, fulano falando, aí o outro fala, eu ouvi também. A mesma notícia, a mesma rádio. Já aconteceu isso? De você conversar com alguém, a pessoa ouviu a mesma rádio? Vocês ouviram a mesma coisa, estão sintonizados. Recebeu de uma antena que transmitiu alguém falando, vocês estavam em locais diferentes, mas os dois receberam a mesma informação. Só que parece que muitas vezes cada um está ligado numa rádio, cada um está buscando uma informação, cada um está buscando um propósito, cada um está buscando o seu próprio destino, o seu próprio caminho, a individualidade. Ah, mas eu não posso ter a minha individualidade, irmãos. Nós somos indivíduos, mas nós temos que buscar dentro da nossa individualidade, nos qualificar cada vez mais para poder somar no coletivo. Então, se eu sou membro, se nós somos membros uns dos outros, concorda comigo que eu preciso me tornar cada vez melhor, me santificar cada vez mais por causa de vocês? E vocês também têm que se tornar cada vez melhores e se qualificarem e se santificarem cada vez mais por causa dos seus irmãos e de todos que estão aqui? Só que quando temos uma mentalidade individualista, egoísta, que é o que muito mundo ensina, essa divisão, olha, cuida do seu, porque se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Não, eu preciso cuidar realmente da minha vida, eu preciso procurar me qualificar, eu preciso descobrir cada vez mais qual é o meu papel, o meu ministério, o meu dom, a minha função, o meu trabalho dentro do corpo de Cristo, para eu poder me aperfeiçoar cada vez mais, para que todos sejam beneficiados. Só que quando eu me torno alguém negligente, a minha própria vida individual, a minha individualidade, todos vão sofrer. Ou vai ficar aquém, poderia ser muito melhor. Então foi construído algo dentro da cabeça das pessoas por décadas aí, quer dizer, décadas não, muitos anos aí, séculos e séculos, aonde o clero, o clericalismo, aonde somente o papa, o padre, o bispo, e muitas vezes até dentro das igrejas evangélicas, não, somente o apóstolo, o profeta, é o evangelista, é o pastor, o ministério é para eles. Não, entenda o que está lá em Efésios. Deus estabeleceu, Deus colocou pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre dentro da igreja para aperfeiçoar todos os santos. Todos têm que ser aperfeiçoados para o desenvolvimento, capacitação do trabalho, da função, do ministério de cada um. O Senhor derramou e deu dons aos homens para serem exercidos dentro do corpo de Cristo. E quando nos unimos, dentro do dom que temos, que recebemos da parte de Deus, e cada um fazendo a sua função, irmãos, Deus vai ser glorificado, o mundo vai saber que Deus é real, as coisas vão acontecer. Irmão, se tirar a igreja, como eu já falei, se tirar a igreja das nossas vidas, pensa a sua vida sem a igreja. Eu não consigo pensar na minha vida sem a igreja. Na minha casa, aonde eu estaria se não fosse a igreja? Eu pergunto para mim mesmo, onde eu poderia estar? Pergunte-se para você, aonde você estaria se não fosse a igreja do Senhor? Se não fosse o corpo de Cristo, aonde nós estaríamos? Será que ainda muitos estariam casados? Será que muitos estariam vivos? Porque eu me questiono, se não fosse o corpo de Cristo, se não fosse a igreja, se não fosse através da igreja eu ter descoberto e conhecido o Senhor e ter recebido tantas e tantas bênçãos, informações, palavras, experiências, momentos dentro da igreja, do corpo de Cristo, será que eu estaria vivo hoje? Só que muitos desprezam, muitos não entendem.
e acabam vivendo o seu próprio sonho, vivendo o seu próprio projeto. Ei, pastor, mas espera aí, eu tenho que ter minhas ambições. Cuidado com as suas ambições. Porque para eu estar aqui, eu tive que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir os planos de Jesus, porque é muito maior do que o meu. O dia que eu entendi que é algo muito maior, ser igreja, fazer igreja, viver igreja, irmãos, não está ligado ao que eu vou fazer somente nesse tempo aqui. Muitos estão vivendo ficam às vezes numa zona de conforto, porque vai dar trabalho. Eu já começo avisando, vai dar trabalho. Você quer ser um só com o corpo de Cristo, ser um só, sintonizado com o Senhor Jesus, vai receber as orientações do Senhor Jesus, vai dar trabalho, não vai ser tão prazeroso, tão gostoso muitas vezes para a nossa própria alma. Então vai ter que sair da zona de conforto. Só que o resultado é eterno. O resultado é duradouro, o resultado é para gerações. E tem muita gente que já passou nesse mundo aqui que a gente não sabe nem quem foi. Seus avós, bisavós, o que eles fizeram? Seu tataravó, ih, pastor, nem sei quem é. É isso que você vai querer ser? Ou decidimos fazer algo relevante, e fazer algo relevante é estar sintonizado com o corpo de Cristo, estar sintonizado com o Senhor. E nós somos plenos somente quando somos igreja. Sozinho nós não podemos fazer nada. Nós só vamos estar completos quando estivermos sintonizados, unidos como igreja. E nós temos que entender que todos nós temos um ministério. Fala para o teu irmão, para ele ficar ligado aí. Você tem um ministério. Ih, mas aí, qual será o meu ministério? Deus te chamou para algo. Deus estabeleceu uma função para você. Como membro do corpo de Cristo, nós temos sim um ministério. Esse ministério faz a cooperação para a edificação do corpo de Cristo. O seu ministério, aquilo que Deus te chamou, a sua função, o seu papel é cooperar para a edificação, para a construção do corpo de Cristo. Eu queria falar um pouquinho sobre o significado, irmãos, de sintonia, para você entender melhor ainda. Eu fui buscar lá, no grande dicionário, o significado de sintonia. Olha o que diz. Harmonia. Aí eu tive que falar, eu preciso ir no dicionário de novo e buscar o que é harmonia. Sabe aquela busca que você fica, pega uma, pega outra. Harmonia, combinação de elementos ligado por uma relação. A nossa relação é em Deus. Nós estamos ligados nele. Foi o sangue de Cristo que nos uniu. É essa nova aliança. Mas a harmonia fala de uma combinação de elementos. No caso, esses elementos somos nós. É uma combinação de cada um de nós. Precisamos então estar em harmonia. Eu preciso estar conectado, ligados por uma relação, que é Cristo. Então, o significado de sintonia, modo semelhante de pensar. Eu falei, olha aí o apóstolo Paulo, a mesma mente, ele fala, ensinando sobre essas coisas. Modo semelhante de sentir, sintonia, em que há acordo, equilíbrio, concordância. Sabe quando diz amém, amém? É só reafirmar, eu estou sintonizado, amém, amém. E aí a grande pergunta, você está assim com o corpo de Cristo? Assim como? O modo semelhante, mesmo modo semelhante de pensar, de sentir, o mesmo acordo, o mesmo objetivo, em concordância com o cabeça que é Cristo, com aquilo que Ele estabeleceu para nós?
que nós devemos fazer, o nosso papel aqui na terra. Porque Ele não nos chamou somente para vir aqui sentar, bater palma, cantar, dar oferta e ir para casa. E isso é ser igreja? Não, Ele te chamou para você ser santo, Ele te chamou para você fazer a diferença, Ele te chamou para pregar libertação aos cativos e oprimidos, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para salvar o perdido, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para declarar quem Ele é, para mostrar que existe a eternidade, para revelar que existe um Deus. É para isso que nós fomos chamados, é por isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui simplesmente para ficar falando, não, confia no Senhor, vem para a igreja que tudo vai dar certo na sua vida e você vai prosperar e você vai avançar, porque isso é o que muitos querem ouvir. Vem aqui, dá o seu dízimo, porque daí não vai ter maldição. É isso? Não. E nós precisamos saber, será que eu estou sintonizado com o propósito de Deus, com o que está no coração de Deus, o que arde no coração de Deus, o que Deus já te chamou para fazer? Você está sintonizado? A mesma mente de Cristo está dentro de você, os pensamentos de Jesus estão movendo você. É isso que nós precisamos pensar, irmãos. Sintonizados são os que não buscam o seu próprio interesse. Porque se eu não estou sintonizado, eu estou, na verdade, buscando outros interesses, que não é o de Deus. Mas aqueles que estão sintonizados são os que buscam o interesse mútuo, o interesse do coletivo, o interesse do corpo de Cristo. O seu propósito, o nosso propósito como indivíduo é estar sintonizado com o corpo de Cristo. Juntos, fazendo a cooperação, a soma para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero ler Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Efésios 4, versículo 1. Que diz assim: portanto eu, preso do Senhor. Olha aqui, Paulo estava preso, porque estava sintonizado. Será que você está disposto também a sofrer o dano somente porque está sintonizado com o propósito de Deus? Porque tem gente às vezes que fica reclamando, não, mas está ruim, está difícil, está complicado. Porque eu virei crente então, não, a igreja está me ocupando demais, eu não tenho mais tempo. Eu te pergunto, aonde que nós temos tempo, irmãos, para perder? Com outra coisa que não é o Evangelho, que não é o que o Senhor Jesus veio fazer e morreu para que nós continuássemos a fazer isso. Que as pessoas estão morrendo. E se não conhecer, vai para o inferno. Assim como nós falamos de uma eternidade, falamos do céu, o inferno também é muito real, tá? O inferno existe, só que pouco se fala do inferno, e nós precisamos trazer mais a memória para poder nos sintonizar logo. Eu preciso ficar sintonizado, eu preciso ficar conectado, eu preciso ficar ligado no propósito de Deus, porque é muito fácil eu desviar do propósito, eu desviar do foco, e o diabo vai tentar de tudo para te tirar o foco da sua vida, de construir uma vida sintonizada ao propósito dele. Paulo aqui falando, eu preso do Senhor, rogo-vos. Quer dizer, eu suplico a vocês, ele está trazendo um senso de urgência. Eu rogo-vos que andeis como é digno da vossa, da vocação com que fostes chamados. O que ele está suplicando? Implorando, eu imploro para vocês. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, o primeiro ponto aqui, nós recebemos uma vocação. Verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, dando suporte, ajudando uns aos outros em amor.
estou vendo uns sorrisos meio amarelos por aí. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele vem no verso 4 dizendo: há um só corpo e um só Espírito. É uma só rádio, uma só frequência, uma só sintonia. Como também foste chamados em uma só esperança e uma só vocação. Uma só esperança e uma só vocação. Eu fui chamado para ter a mesma esperança, esperar o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o mesmo resultado. E também fui chamado na mesma função, porque vocação fala de função. Será que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, estamos sendo isso? A mesma função? Com a mesma esperança? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós, a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Cada um de nós recebemos a graça de Deus, o favor de Deus, o dom de Deus. E aí vem o verso 8 explicando. Pelo que ele diz: quando subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, ele foi levado aos céus, que é, senão que também desceu primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores, com um só objetivo, um só propósito. 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Você precisa ser aperfeiçoado. Mas para quê, pastor? Porque tem uma obra para fazer. É o que está dizendo aqui. Para o aperfeiçoamento dos santos. Então eu preciso me qualificar, eu preciso ser aperfeiçoado. Porque foi Jesus que me santificou, foi Jesus que me salvou. Para a obra do ministério, olha aqui o ministério. Aperfeiçoar os santos, todos os santos, porque existe um ministério. E o grande ministério é que o mundo possa ver, que o mundo possa conhecer e saber que quem é Deus e que Deus existe, porque essa é a vontade de Deus. Para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Pergunta número 18, sei lá quantas perguntas eu já fiz. Você tem contribuído para a edificação do corpo de Cristo? Ah, tenho, pastor, eu estou ofertando, irmão, não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de prédio. Eu estou falando do dom que Deus te deu, da sua vida, da sua dedicação, da tua santidade, da tua sabedoria, da tua inteligência, da tua intimidade com Deus. Para somar, para ajudar, do teu aperfeiçoamento, para poder edificar o corpo de Cristo. Eu quero hoje que você perceba o tamanho da sua responsabilidade. A responsabilidade não é só minha, não. O meu papel eu estou fazendo aqui.
Eu quero que você entenda, e agora, já brincou lá, batata quente, né? Joga no colo do outro, tem que segurar, joga para o outro e fica a batata pulando, ninguém consegue segurar porque está muito quente. Então eu estou jogando a batata quente no colo de cada um de vocês, para entender o tamanho da sua responsabilidade. Porque tem gente que acha que porque ele está dando o dízimo, a oferta dele, ele já está contribuindo para a edificação do corpo de Cristo, e que já basta, não, já paga o salário do pastor, para o pastor fazer, tem que fazer. Não, você não está entendendo o que é corpo de Cristo, não. Está aqui reunido hoje, pensa só no que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos reunidos, todos nós sentados aí, olhando para mim, só eu falando aqui, mas eu estou aqui ministrando, ensinando, despertando a cada um dos santos aqui para o seu chamado, para a obra, para a sua qualificação, para o teu aperfeiçoamento, para a obra, não é o que está escrito aqui? Aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, que é uma sequência, quando eu sou aperfeiçoado, eu consigo trabalhar, porque a obra fala de trabalho, eu consigo trabalhar, executar algo para o ministério, com o único propósito, para a edificação do corpo de Cristo. E aí vem, olha o 13, quer dizer, esse trabalho vai durar até quando? Essa obra dura até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pergunta número 19. A gente tem trabalho, não tem? Porque se até que todos, eu não posso descansar até ver você responder o seu chamado e ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, de quem Ele é. Aí eu não posso descansar até ver você, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Eu não posso descansar até ver você ser e expressar o caráter de Cristo. É assim que você tem que olhar para o seu irmão e falar, igual eu falei aqui. Só que aí quando você fala isso, você automaticamente se compromete. E aí, para com essa bagunça de ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora. Não, dentro da igreja eu sou santo. Fora da igreja eu até vou ouvir funk. Pelo amor de Deus. A gente tem muito trabalho. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da certeza, da convicção e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos estar em sintonia com o corpo de Cristo, vivendo o propósito de Deus. Não podemos seguir sozinhos, independentes. Abra sua Bíblia. Quero terminar lendo João 17. Onde eu falei que Jesus orou. Jesus orou para que sejamos um só, irmãos, sintonizados. Verso 11. Quero ler a partir do versículo 11. Preste atenção na oração de Jesus. Ele não está ensinando, ele está só orando, ele está pedindo ao Pai. Jesus, irmãos, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que habitou aqui, que presenciou tudo, que viu tudo, que sentiu tudo. Ele roga, ele ora, ele pede ao Pai. Verso 11. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me destes, para que eles sejam, tem como
separar, não. Jesus orou, esquece. Assim como nós somos. Pera lá, como é que era Jesus com o Pai? Tudo que ele fazia porque o Pai falava. Tudo que eu falo porque o Pai me falou para falar. Não era assim que Jesus andava? Ele está orando para que nós, igreja, corpo de Cristo, muitos membros, formando um corpo, sejamos um só. Assim como ele é um só com o Pai. Verso 12, enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Olha só, outro ponto aqui. Se depender de mim, se depender, eu creio, dos seus irmãos, você não vai se perder. Esse deve ser o nosso sentimento, esse deve ser o nosso coração. Eu não posso te perder. Fala para o teu irmão, eu não posso te perder. E é importante você dizer isso do fundo do seu coração para o seu irmão, porque tem muita gente querendo desistir da sua vida, querendo desistir da igreja, querendo desistir do casamento, querendo desistir de tudo. Não desista, nós somos um só. Verso 13. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmo. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não tem como ser um com o Senhor se você ainda acha que é do mundo. Você não é do mundo. Se seu coração arde pelas coisas do mundo, creio que Jesus falou, você não é desse mundo. Seu coração tem que estar nos céus, em agradar o Senhor. 15. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mesmo sabendo que não são do mundo. Então, se Jesus orou para não te tirar do mundo, não fica pedindo, Senhor, me leva. Jesus orou, você está indo contra a oração de Jesus. Jesus deixou, deixa eles ali, porque eles precisam fazer algo neste mundo, embora eles não são desse mundo, mas eles estão nesse mundo por um propósito. Vamos falar mais desse propósito já já. Então, eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guarde do mal. E é isso que o Senhor tem feito com a igreja. Ele realmente tem nos guardado. Verso 16. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. 17. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que aconteceu com Jesus nesse mundo? Ele morreu, mas ele não perdeu tempo. O que deu para fazer, ele foi fazendo, ele foi libertando, ele foi curando, ele foi alimentando, ele foi revelando a vontade de Deus, ele foi revelando o próprio Deus, ele foi revelando que Deus existe, porque foi isso que foi sendo gerado dentro dos corações. Existe um Deus, existe um reino, Deus está vivo, Deus não morreu, Deus está aqui, Deus veio para a terra, Deus tem um propósito, existe um céu. Ele despertou nos corações algo incrível, que, irmãos, Jesus mudou a história do mundo até hoje. Se nós estamos aqui hoje é por causa dessa oração, porque já se passam 2000 anos, e nós estamos aqui falando de algo que esse homem, Jesus, o próprio Deus aqui na terra, fez. Em 3 anos, irmãos, com 12 maluquinhos, com 12 doidos, que virou 11, e depois virou 12 de novo, e que viraram 200, depois viraram 3.000, que foram indo, foram se multiplicando, e nós estamos aqui. Nós somos agora a multiplicação desses 12 maluquinhos,
que veio de um, porque foram sintonizados. E nós não podemos deixar que se perca o que foi despertado naqueles corações e o que foi despertado no seu coração para poder querer mais de Deus. Olha o verso 19. E por causa deles, por nossa causa e por causa dos discípulos, eu santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados pela verdade. Verso 20. E oro, não somente por estes aqui, esses 12 doidinhos aqui, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele orou por nós. Consegue ver que nos conectamos com essa oração de Jesus? Deus sabia que você está aqui, que você está conectado com Ele. E Ele orou por nós. Orou o quê? Para que todos sejam um. Irmão, você viu quantas vezes Jesus nessa oração está falando de sermos um só? O texto de Efésios que nós lemos, de sermos um só. Será que não é algo muito importante? Porque está sendo repetido nessa oração várias vezes. Concorda que nós temos que ficar atentos e vigilantes se estamos sendo desconectados ou se estamos sendo conectados? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Olha o propósito. Sermos um, assim como Ele é um com o Pai. A igreja, muitos membros, sendo um só, sintonizados, com o objetivo para que o mundo possa crer que Tu me enviastes. 22. E deles a glória que Tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, Tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. Irmãos, olha essa oração. E para que o mundo conheça que Tu me enviastes e que os amastes assim como me amastes. O mundo, irmão, só vai saber, conhecer o Senhor quando nós realmente formos um. Como eu disse, o diabo, ele não tem problema com um aglomerado de gente. Mas ele sabe que o dia que a igreja se torna um só, sintonizado, é um problema para ele. É por isso que os mais velhos aí já sabem, velho de igreja que eu falo, já deve ter experimentado muito racha, muita divisão de igreja. Não, porque eu penso assim, porque eu acho assim, não está muito... E o diabo batendo palma. Olha lá os crentes, olha aí a igreja, olha o corpo de Cristo, aí tudo dividido. Não, porque eu penso, porque eu acho. Não, vai buscar de Deus, o que Deus pensa, o que Deus acha, vai sintonizar com Ele. O que Jesus pensa a respeito da sua atitude, o que Jesus faria no seu lugar, vai sintonizar com Ele. Entenda o seu ministério, entenda o seu papel no corpo de Cristo, se qualifique, se aperfeiçoe, se santifique. Jesus não falou aqui, eu me santifico por vós. Eu pergunto, e você? O quanto você tem santificado pelo seu irmão? Se Jesus, que era santo, falou que ele se santificava, mais ainda em favor dos 12 maluquinhos lá. E você? Não, mas eu não sou Jesus, eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou apostila, eu não sou bispo. É só esses que tem que santificar, porque na cabeça de muitos não, o problema é de quem vai pregar lá.
Eu pergunto, pergunta número 21. Se você viesse pregar hoje aqui, ministrar hoje aqui, vamos fazer melhor. Não, vamos fazer disso. Não, Você ia viver a semana inteira, você descobriu que ia pregar aqui semana passada. Acabou o culto domingo, eu falei, domingo que vem é com você. Aí, que benção. Eu ia ficar aliviado. Você ia fazer o que você fez essa semana? Você ia viver do mesmo jeito que você viveu essa semana? Você ia orar do mesmo jeito que você orou essa semana? Você ia ler o mesmo jeito que você leu essa semana? Você não ia se contaminar com outras coisas? Do mesmo jeito que você, muitas vezes, se contaminaram essa semana? Não, pastor, mas eu não estou pronto, eu não prego, então só porque não prega que não... Porque nós devemos nos santificar em favor do outro, porque não é porque está aqui em cima, que não é só isso não, porque você pode ser e deve ser uma bênção e vida de Deus aí onde você está. É lá na sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos, porque o tempo todo nós estamos pregando, ministrando. Nós somos cartas vivas, diz a Bíblia. Nós somos cartas vivas para serem lidas diante dos homens. Então essa pergunta de número 21 faz com que nós venhamos refletir muito bem as nossas escolhas, o que nós estamos fazendo, se eu estou ou não estou sintonizado. Se eu estou ou não estou conectado com o propósito, com o objetivo, com o corpo de Cristo. Porque não é porque, eu não estou pregando, eu não está fazendo nada, você é um membro do corpo de Cristo. E nós precisamos nos santificar em favor dos outros. Porque quando eu busco mais a presença de Deus, quando eu me encho mais da palavra de Deus, quando eu me qualifico, quem está perto de mim vai ser beneficiado. E o propósito é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que todos, se o seu conceito for esse, que é o da Bíblia, até que o meu irmão e eu também chegue ao pleno conhecimento de Deus, que eu seja homem perfeito, à estatura da plenitude de Cristo. Eu não posso viver de qualquer jeito. Então não é porque você não está vindo aqui orar, pregar, fazer coisas visíveis para os homens, que você não tem que buscar o secreto. Porque é lá no secreto, no seu secreto, que Deus quer falar com você para que você possa fazer a diferença no corpo de Cristo. É lá no secreto que você vai sintonizar e vai ser um só com o seu irmão. E nós precisamos ter esse mesmo coração, irmãos. Amém? Cuidado, porque o diabo não quer isso. Não quer o crescimento da unidade. Eu quero orar por vocês. Assim como Cristo orou, eu sei que a oração dele já é tudo para nós. Mas eu quero orar em cima da própria oração do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. E vá diante do Senhor. E coloca o seu coração diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero ser um só. Eu preciso ser um só. Eu quero ter a mesma mente, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Senhor, eu oro para que todos nós possamos sim ser um só. Todos nós possamos ser sintonizados. Possamos estar em comum acordo. Senhor, eu oro para que todos nós sejamos conectados, e aqueles que se desconectaram do teu propósito, venham se conectar, Senhor. Venham estar em sintonia,
em sintonia com a Tua palavra, em sintonia com os Teus objetivos, com o Teu propósito. Senhor, essa é a minha oração nesta manhã, Senhor. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar nos nossos corações, venha revelar em nossos corações. Se existe algo dentro de nós que tem nos separado da Tua vontade, Pai, e que o Teu Santo Espírito venha nos conectar e possamos falar a mesma coisa, ter o mesmo amor, o mesmo pensamento. Espírito Santo de Deus, trabalhe nos nossos corações, venha sintonizando cada coração aqui na Tua frequência, nos Teus objetivos. Senhor, sintoniza no Senhor contigo, Pai. Possamos estar em harmonia com o Senhor, através do Teu sangue, Jesus. Nós somos sintonizados, unidos, nesta aliança que o Senhor estabeleceu, com o céu, com a terra. Possamos estar ligados, sintonizados em Ti, Senhor, em Ti. Senhor, faz isso no nosso meio, que possamos ser um só. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos? Você guarda essa palavra? Cuidado, porque o diabo não quer que nós sejamos um. Ele vai tentar levantar divisões, desde os seus relacionamentos na sua casa, com os casamentos, na família, com os irmãos, e você tem que estar ligado. É o diabo semeando divisão. Eu não vou dar mole. Eu vou me sintonizar com o Senhor. Eu vou servir o meu irmão. Eu vou amar o meu irmão. É o que nós demos lá em Efésios. Leia Efésios 4. Leia João 18. Medite sobre essas coisas, irmãos. Se você puder, venha na sala de oração. Orar sobre essas questões. Medite sobre a palavra de Deus. Porque o diabo não quer que sejamos um. Ele vai semear, ele fica semeando discórdia, contenda, divisão. Porque ele não quer que sejamos um. Amém? Pastor Diogo.